Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com o canal Raiz Cristã e hoje eu quero retomar uma série que eu infelizmente tive que parar de fazer, que foi ali os Passos de Jesus. E hoje eu trago um texto para vocês, bem pequeno, mas bem profundo. Ele se encontra no capítulo 1 de Marcos, do verso 40 ao verso 45, onde Jesus ele se encontra com um leproso e ali ele cura esse leproso. E essa cura serve de sinal para os homens. E superficialmente é uma passagem não tanto pregada, mas existe uma profundidade tremenda nesta passagem. Vamos iniciar aqui a leitura. Se você tiver com sua Bíblia, acompanhe. O verso 40 ao 45 do capítulo 1 de Marcos. E aproximou-se dele, no caso de Jesus, um leproso que rogava-lhe e se pôs de joelho diante de Jesus e lhes disse: se queres, bem podes me purificar. Então veja que o leproso se coloca de joelhos diante de Cristo e diz que se Cristo quisesse, ele seria purificado. Sabemos que a lepra é uma figura do pecado, espiritualmente falando. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou ele e lhe disse: quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo ou puro. E advertiu ele severamente, então o despediu. E disse-lhe: olhe, não digas a ninguém nada disso, porém, olhe só, porém, vá até o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Em outras versões você vai ver essa expressão, para que sirva de testemunho ao povo. Olha só. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e as pessoas de todas as partes iam ter com ele. Então vamos iniciar aqui a escavação sobre esse texto. O interessante, irmãos, de se ver inicialmente, é que o leproso ele morava em locais fora do povo, fora das cidades de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Ou seja, ele estava fora da comunhão do povo. E você vai perceber que quando ele se coloca de joelhos na frente de Cristo, não era propriamente na frente de Cristo, porque as pessoas leprosas não se aproximavam dos que eram sãos. Então você perceba que o texto ele está mostrando alguém que está com o coração ferido, está com a alma angustiada. Ele há muito tempo não tinha comunhão com as pessoas, se sentia rejeitado. E ele de longe, irmãos, se ajoelha, mostrando a adoração ao Cristo. Os seres que recebem adoração na Escritura são apontados como divinos. Percebam que os anjos não recebem adoração, mas Cristo recebeu. Por quê? Porque Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Então percebam que quando ele se coloca de joelho, ele disse mais o quê? Se você quiser, Senhor, eu serei purificado. Ele sabia que aquele homem, Jesus Cristo, era o Messias. Então veja que ele chega com fé até Cristo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse: quero, seja purificado. Irmãos, isso que é algo tremendo, porque Jesus se aproxima dele. Jesus se aproxima dele com grande e movido de grande compaixão. E olha a expressão que é dita: e Jesus estendeu a mão. Irmãos, a forma que o Messias salvou a humanidade foi de braços estendidos na cruz. E por isso que Marcos ele frisa de grande compaixão, porque foi um grande amor que fez Cristo se esvaziar, se tornar carne e morrer pelos homens naquela cruz. Então é através do ato da cruz que Cristo recebeu todo o poder sobre a carne. Digo, de forma que restaurou os homens na sua forma em que foram criados. Percebam também que logo ele vai ficar purificado.
E Jesus ele diz o seguinte: não conte isto a ninguém, mas vá ao sacerdote e ofereça o que é determinado na lei de Moisés ao sacerdote. Para quê? Para lhe servir de testemunho, ou seja, aquela oferta serviria de testemunho para o sacerdote e para o povo. Lembra que eu falei para vocês que em outras versões tratava da expressão para servir de testemunho ao povo? Então, que testemunho é esse que viria dessa oferta? A oferta da purificação do leproso, ela é tratada no capítulo 14 de Levítico. E ela fala da ressurreição do Messias. Você vai perceber que lá o sacerdote oferecia duas aves. Uma era morta e a outra era banhada no sangue desta que foi morta. E então era solta. Vou falar abreviadamente para vocês entenderem melhor. O sacerdote pegava um pau, né, uma madeira, pegava um linho carmesim, pegava uma das aves, enrolava nessa madeira com esse linho, também colocava ali o isope, né, e pegava um vaso de barro com água corrente que vinha da pedra que seguia os israelitas. Então esse jarro de barro tinha água dentro. Essa ave, ela era amarrada nessa madeira com esses outros utensílios pelo cordão carmesim, e uma das aves era morta e esse sangue derramado para ser misturado com a água. Então a outra ave que estava viva, ela era colocada de cabeça para baixo, né, dentro da jarra e retirada para que fosse banhada por esta libação. A outra ave que tinha sido morta era enterrada pelo sacerdote, já tipificando a morte do Messias. E a outra que era banhada nessa mistura dessa libação com sangue e água era liberta. E isso é uma figura da morte e da ressurreição de Jesus, porque foi pelo sangue que ele foi derramado, mas também foi no sangue que ele foi achado justo e a morte não conteve. Em outro vídeo eu vou explicar minuciosamente sobre esse sacrifício, sobre essa obra. Mas o ponto dessa passagem era que o sacerdote e aqueles que ministravam e todo o povo entendesse que aquele homem que veio ali para ser curado da lepra, ele foi enviado para que o sinal da morte e da ressurreição do Messias fosse manifesto em todo o Israel. Por isso que Jesus estendeu a mão para tocar naquele homem. Por isso que Jesus enviou aquele homem diretamente ao sacerdote. Mas infelizmente os sacerdotes não entenderam esse grande mistério e fizeram o que fizeram com Jesus. O entregou para morrer por nossos pecados e pelos deles na cruz. Irmãos, se você gostou desse vídeo, curta. Se você não gostou também, deixe o seu dislike. Compartilhe com seus amigos e comente o que você achou. Também, se você pode deixar alguma passagem que você quer saber sobre a vida de Jesus, algo profundo ou algo que eu venha a meditar, tá bom? Então, que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e eu vou deixar o link do canal do Telegram, que a gente agora do WhatsApp foi migrado para o Telegram, aqui nos comentários fixos, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e amém.